Oi. Voltamos de novo. Vamos ver se está batendo tudo certinho. Agora tá. Agora tá firme. Pois é, meus irmãos, enquanto nós estivermos nessa situação de coronavírus, nós vamos continuar pregando da mesma forma. E que os irmãos sempre separem esse horário de 19h30 das terças e quintas. Escola dominical às 9 horas da manhã. E o culto à noite às 19h30 também. Cristiano já está online? Nani? Cristiane, Nani, Amide? Um abraço para todo mundo. A Caroline. Você que já chegou, já está sentado, está vendo. Sejam bem-vindos. Vamos continuar chegando, povo de Deus. (19h28). Ana Paula, do Adilson. Ana Paula do Adilson. Fala, Ana. O Anderson. O Anderson. O Giba. Giba, o Giboia. Capela. Fala, Capela. A Tati do Paulo. Tati do Paulo. O Cleison. Cleilson. A Jaque. Alexandra Viana. Alexandra. O Gilberto Schweitzer. Seu Augusto. Um abraço, Augusto. A Fran Alves. A Tânia, a tia Lisete. Tânia, Lisete. O Xane tá falando que a Miriam do Ferreira tá falando que a camisa do pai tá bonita. É. A igreja está conhecendo minhas camisas todas. Até aquelas que eu nunca usei na igreja. A Thaís de Gessé, a Rose do seu Teodoro. Thaís, Rose. A Rose do Teodoro. O João Pedro tá falando da saudade do pai, João Pedro do Paulo. Saudade de mim, João Pedro. Um abraço, João Pedro. Um abraço pro Paulo. Um abração, Paulo. Firme nas promessas. Até as camisas, eu não tinha contado. Os meus segredos de camisa, tá todo mundo vendo. Sou Getúlio, um abraço pra você, Getúlio. Joãozinho. Fala, Joãozinho. A dona Terezinha. Dona Terezinha. Falou que gostou de ver a biblioteca. Tem que ler livro grosso de letrinha miúda. O Cristiano tá falando que o pai é corintiano com essa camisinha. Não. Mas é a mesma cor do Botafogo. O Marcos Gilcilene. Marcos. Um abraço, Marcos Gilcilene. O Cleison. Isso já falei. A mãe. Celi.
Meus irmãos, nós vamos começar. Esperar só mais um pouquinho para dar início. O João está elogiando a camisa do pai? Todo mundo elogiando minha camisa. Na próxima reunião que tiver ao vivo, eu vou com essa camisa, né? É. Deus não entrou? Ainda daqui a pouco. Vamos lá, pessoal. Vamos nos sentar ao redor da palavra de Deus. Deu, né? Meus irmãos, nós vamos dar início então a esta reunião de estudo bíblico da palavra de Deus. Nós vamos começar com uma oração. Oremos então. Pai eterno, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos por essa salvação maravilhosa que concede a cada um de nós. Clamamos nesse instante, ó Deus, nesse momento, ó Deus, crítico no mundo, que as pessoas tenham, Senhor Deus, cada vez mais oportunidade de ouvir a Tua palavra, aqueles que não conhecem a Jesus, e que possam conhecê-lo, Senhor Deus, através da Tua igreja, que está pregando, Senhor Deus, via internet, como nunca fez antes. Pedimos a Ti, ó Deus, a Tua bênção para esse momento, e que a Tua palavra, ó Pai, que se propague em todos os lares, para que, Senhor Deus, possam todos nós termos comunhão com o Senhor Jesus Cristo, e aquele que não conhece ainda, possa realmente, ó Deus, ser tocado pela Tua palavra e ter um encontro de salvação diante da Tua presença santa. Abençoa a Tua igreja, abençoa a igreja de Navegante, Itajaí, Cordeiros, abençoa, Senhor Deus, todas as igrejas dos nossos presbitérios, Brusque, os seus pastores, todos, ó Pai, aqueles que estão empenhados a propagar a Tua palavra, a ensinar a Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, nessa caminhada. Perdoa o nosso pecado, as nossas falhas, e esteja conosco, é o que nós clamamos em Cristo. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, que já estudamos anteriormente, mas hoje nós vamos estudar a palavra de Deus que vai trazer uma mensagem para alguns tipos de pessoas que se relacionam com a fé. Nós vamos abrir a palavra de Deus registrada no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo segundo João, lá no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 59 até o versículo 68. 59 ao 68. A murmuração dos judeus, os discípulos escandalizados e muitos se retiram. Lá no 59 começa assim: estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será? Pois se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde o primeiro estava. O Espírito é o que vivifica, a carne, porém nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida, contudo há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem havia de o trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirá-los? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Meus irmãos, nós
vamos observar nesse texto um assunto que me preocupou muito, que eu andei conversando por telefone com pastores, e que a gente espera que esse coronavírus realmente venha a despertar o coração de certas pessoas que se desviaram da fé. Pessoas que se afastaram, pessoas que por N motivos foram embora, pessoas que acharam que poderiam viver sem Jesus. E esse texto traz uma advertência e uma observação muito boa. Primeiro para aqueles que abandonaram. Depois para aqueles que não abandonaram, ficaram no tempo, ficaram com Jesus. E no final uma resposta que questiona as duas posições. As duas posições, elas têm que ser respondidas de acordo com aquilo que Pedro faz, a pergunta que ele faz a Jesus. Amados, muitas pessoas têm saído da igreja, muitas pessoas abandonaram Jesus. E nós podemos ver nesse texto que eles saíram da presença de Jesus simplesmente porque não é porque eles não entenderam o sermão, não, porque no começo do texto nós vimos que eles comentaram um com o outro: duro é esse sermão, o que significa que eles entenderam e consideraram difícil. Difícil de colocar em prática, difícil de viver aquele estudo, de viver aquela palavra. E então eles optaram por uma coisa diferente, se afastaram da igreja. Quantas pessoas cada irmão não conhece? Quantas vezes a gente sai para fazer uma visita? Ou quantas vezes a gente encontra pessoas? Eu já encontrei pessoas desviadas na fila do carro ali para o ferro-bote. Eu encontro pessoas desviadas em tudo quanto é lugar. De vez em quando alguém me diz assim: lá no Gravatá tem gente desviada, lá não sei aonde tem uma pessoa que frequentava a igreja. Quantas vezes, meus irmãos, até familiares nossos se afastaram, foram embora. E que risco essa pessoa está correndo? Muitos abandonaram, diz o versículo 66. Muitos abandonaram, quer dizer uma coisa muito simples: retornaram às coisas que tinham deixado para trás. Meus irmãos, muitas pessoas abandonam Jesus, saem da igreja, porque eles deixaram alguma coisa para trás. Eles voltam lá para aquela vida deles. Pessoas que ainda têm vínculo com o mundo. Pessoas que não renunciam. Se você olhar para pessoas queridas que nós conhecemos durante muitos anos, e quando eu digo que saíram da igreja, não estou falando que saíram logo no início, não. Tem pessoas que se afastam da igreja, da presença de Cristo, da presença de Deus, depois de muitos anos. Depois de muito tempo comungando com Ele. E essas pessoas viraram as costas. Em determinado momento, ela passa a analisar que a vida da igreja, a vida cristã, atrapalha o modo de vida que ela quer ter. Meus irmãos, atrapalha. E aí nós vamos encontrar o quê? As pessoas, quando se desviam da casa do Senhor, se desviam da palavra de Deus, se desviam da oração, então elas esquecem de uma coisa que o João vai nos ensinar lá em 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. O irmão abra a sua Bíblia aí, e você vai ler em 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, que diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Às vezes eu sinto vontade de me perguntar para certas pessoas: o que você foi procurar no mundo? O que você está fazendo aí no mundo, longe da palavra de Deus, longe de Cristo? Vivendo uma ilusão. Tem pessoas iludidas longe de Jesus, não frequentam, não têm compromisso, não levam Cristo a sério, não levam a igreja a sério. Estavam conosco, saíram do nosso meio.
vive na ilusão de que abandonou a igreja, mas não abandonou Jesus. Isso não existe. Isso é impossível. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é o corpo. Então, se você se desliga desse corpo, se afasta dele e vai embora, você acha que ele está debaixo? Que está ligado a esse corpo? Não está mais. Não está mais. Eu encontro pessoas, meus irmãos, que dá tristeza de ver. Ele e sua família toda foram embora. Aí eu fico ouvindo notícias, e aí, como é que estão indo as coisas? Você sabe o que está indo as coisas? Se assimilaram ao mundo. Voltaram aos vícios. Quem não tinha vício passa a ter vícios. Volta para a bebida. Volta para o cigarro. Volta para as coisas do mundo. Porque estão longe de Jesus, se desviando da fé. Aquela fé, aquilo que ele disse que acreditava, aquilo que ele convenceu-se que acreditava, parece que agora não tem mais efeito na vida dele. Se esfriou, foi embora. Continua embora. Quantas vezes nós vamos visitar, vamos aconselhar, vamos falar com eles dizem para nós, é muito difícil de voltar. Já caíram na armadilha do diabo. Te afaste disso, meu irmão. Volta depressa para Jesus. Jeremias, o Senhor Deus tem uma palavra para ajudar. Quando te arrependeres, volta. Volta para mim. Volta, meu irmão. Você que está afastado do Senhor, porque tem muitas coisas atraindo nesse mundo. Tem pessoas que estão despreocupadas, estão vivendo. Eu vou fazer uma pergunta para você que está afastado da igreja hoje, que já viu falar de Jesus, que está enfraquecido, com esse coronavírus que está aí. Se você morrer, você acha que vai acontecer o quê? Existe uma palavra de Salomão lá no Provérbios capítulo 14, versículo 12, que ele diz uma frase bem interessante, e é bom pensar nela e meditar sobre a frase. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Já tentou pensar nessa frase? Pensa comigo. Há caminho para o homem que parece direito. A pergunta é, quanto tempo vai parecer direito? Existe um percurso nesse caminho. E quando você entra por esse caminho, não tem uma placa dizendo que ele vai dar em morte. Não tem. Por quê? Porque no nosso coração, no seu coração, você passa a achar que aquele caminho está direito, que aquele caminho está certo, que aquele caminho é bom. E que você vai se dar bem. Mas na continuidade, na caminhada, andando por esse caminho, você sabe o que acontece no final desse caminho? E infelizmente, meu irmão, você só vai descobrir a morte no final. Então, se você ainda está a caminho, volta. Prepara-te, ó Israel, para ti, teu Deus. São palavras de advertência. Jesus disse, acerta-te com teu irmão enquanto estás a caminho. Meu irmão, não te afasta do caminho. Se você se afastou, volta. Porque pode ter certeza de uma coisa. No momento você não está vendo a morte. Você não está vendo o sentido de morte. Apesar de já estar praticamente morto espiritualmente. Se distanciando. Vai se distanciando. Lembra do Pedro que começou a seguir Jesus de longe? Isso é um problema sério. Meu irmão, lá para algo que Paulo vai escrever a Timóteo, lá no capítulo 6, versículo 20. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Você sabe o que Paulo está dizendo? Guarda o que foi desconfiado. Meu irmão, você não guardou. Não guardou. Jesus confiou a você uma palavra, confiou a você o evangelho, confiou a nós uma vida cristã. Guarda o que te foi confiado, um tesouro. Guarda Jesus no teu coração. Evitando os falatórios inúteis.
profanos, contradições do saber. Tem muita gente falando bobagem, falando coisa ruim. Não bate com a Bíblia. E as pessoas têm dado ouvido a isso, se afastam da palavra de Deus. E quando se afasta da palavra de Deus, no coração ela acha que o caminho está correto, está bom. Como bom? Como? Muitos abandonaram Jesus. Toda a igreja tem gente que abandonou Jesus. Conheço pastores que abandonaram Jesus. Conheço presbíteros que abandonaram Jesus. Conheço pessoas que cantavam no coral que abandonaram Jesus. Conheço pessoas que eram presidentes de mocidade, viviam no meio dos moços, quando daqui a pouco você vai procurar, não está mais. Paulo, quando vai falar sobre Demas, vai falar isso. Demas nos afastou, nos abandonou, porque amou o presente século. Você que está me ouvindo hoje, que se afastou de Jesus, toma cuidado, porque se você morrer nessa situação, como você acha que vai chegar diante de Deus? E não adianta se convencer, eu tenho certeza que eu vou para o céu. Vai para o céu da boca da traça. Mas cuidado. Muito cuidado. Porque se não tiver a certeza absoluta, e quem é salvo, pensa como salvo, anda como salvo, e não abandona Jesus. Volta. Volta correndo. Se tu for, volta. Volta já. Quando passar o coronavírus aí, vá procurar a tua igreja. Vá procurar a palavra. Volta para o grupo de oração. É muito triste saber. E vai ser muito triste você descobrir que frequentou uma igreja, frequentou um estudo bíblico, que você fez orações, que você lia a Bíblia com a sua família, que você vinha com ela para a igreja, e que num belo dia você simplesmente virou as costas para tudo isso e tirou a sua família da igreja. Pode ter certeza absoluta, você vai dar conta disso. Muitos abandonaram Jesus. Muitos. Essa é a primeira questão. Aqueles que abandonam, aqueles que vão embora. Às vezes oficial da igreja, às vezes qualquer coisa. Pessoas que simplesmente viram as costas. Ah, não estou gostando mais dessa igreja. Está gostando do mundo, foi atraído pelo mundo. O brilho de Roma te atrai. Cuidado. Seja mais firme com o Senhor. Porque disso defende a tua vida eterna. Preste bem atenção. O desviado, ele já conheceu a palavra. O desviado já ouviu a palavra. Ele sabe que existe o inferno. Ele sabe que tem um juízo final. Ele já ouviu falar sobre isso. Ele sabe que Jesus vai pedir conta disso. Não te afaste. Porque se você se afasta, você pode ouvir de Jesus naquele dia: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, não sei quem sois, não sei de onde vem. Olha, antigamente você vinha pelo caminho, você se desviou desse caminho, abandonou aquela fé, então eu não sei quem é mais você. Não sei. Você se desviou. Agora não te conheço mais. Aparta-te de mim. Quer ouvir isso? Não. É bom não ouvir mesmo. Mas essa mensagem não aplica-se somente àqueles que se afastaram. Ela aplica-se também aos que não se afastaram. Aos que estão na igreja hoje. Você, meu irmão, que está me ouvindo, que está na igreja. Jesus pergunta para os discípulos: e vós quereis ir também? No grego, essa frase é diferente. Ela teria uma conotação assim: certamente vocês não querem recuar, querem? Quando aquela turma foi embora, Jesus olhou para os 12 e disse: certamente vocês não querem recuar. Jesus esperava uma resposta positiva: não, não queremos. Essa resposta que você tem, meu irmão, que está aí firme na igreja, orando, procurando e está firme no Senhor. Você não quer ir para o mundo, quer? Não. Não queira. Vigiai e orai para não cair em tentação. Jesus questiona eles.
Jesus sabe que eles não querem, mas Jesus quer ouvir isso do coração deles, da boca deles. E aí tem uma resposta. Nós temos que aprender uma coisa. Os que estão firmes com o Senhor, aprendam a reconhecer a sua própria necessidade. Quando Pedro dá aquela resposta a Jesus, para quem iremos nós? Ele está dizendo uma coisa muito séria. Nós necessitamos. Eu necessito disso. Por isso eu não posso largar. Ter convicção. Quantas pessoas estão perdendo a convicção? Qualquer vento de doutrina está estremecendo as bases da sua vida espiritual. Não se desvie da fé, meu irmão. Você que está firme, lembre-se que tem que cultivar, tem que se alimentar, tem que buscar oração. Esse período de coronavírus aí, dá tempo de você estudar. Pega a tua Bíblia, vai ler sossegado lá no teu canto. Bota teu joelho no chão, busca no Senhor de coração sincero. Ande com Jesus. Pense nas coisas eternas. Pense nas coisas do céu. Não brinca com isso, meu irmão. Continue firme no Senhor. Não tenha dúvidas. Às vezes a dúvida bate no coração da gente, né? As coisas vão acontecendo, aparece aí um coronavírus, faz a gente estremecer, a gente fica parado, nós olhamos para um lado para o outro, mas será que isso vem de Deus? Será que não? O que pode estar acontecendo? Puxa vida! Meu irmão, não alimente a dúvida. Fé é a certeza. Fé é certeza. Tá? Não é um sentimentozinho qualquer. A fé é certeza absoluta. Não te desvie dessa certeza absoluta. Não permite que a dúvida venha achar morada no coração. Sabe por que não podemos ter dúvida? Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Está firme? Tem convicção que só Jesus Cristo salva? Que só a palavra de Deus pode alimentar o espírito? As coisas espirituais se discernem espiritualmente, o homem natural não consegue entender essas coisas. Lembre disso. Você não abandonou, mas lembre-se, pode ser tentado a abandonar. Jesus está diante dos seus discípulos. Os discípulos vão embora. Alguns mais próximos foram embora. Viraram as costas e saíram de perto dele. Aí Jesus olha para os 12 que são os seus discípulos, são os seus apóstolos. Vós não quereis recuar, quereis? Aí o Pedro responde, eu queria isso, como que nós vamos recuar? Meu irmão, você que está firme, permaneça firme. Não te deixe levar por tentações. Não te deixe levar por dúvidas, por inseguranças. Não faça isso. Porque não é assim que funciona. Nós estamos firmes e peça a Deus para continuar firme. Não confie em si mesmo. Nunca ache que você está firme porque você é melhor, porque você... eu sou muito crente. Meu irmão, nós dependemos totalmente de Jesus. É uma dependência completa. Nós dependemos, nós temos que pensar que nossos pensamentos são fracos. Nós temos que depender da nossa saúde, nós temos que colocar a dependência dele, nosso negócio, nosso trabalho, nossa vida, nossos filhos, nosso... Enfiar uma lista aqui, é tudo dependendo dele. Nunca pense diferente disso. Porque é assim que acontece. Crê no Senhor Jesus Cristo. Permaneça nele, permaneça fiel. Se você abrir a carta do Apocalipse, você vai ver 7 cartas dirigidas às igrejas da Ásia e você vai aprender que tem que ser fiel. Aquele que for fiel até a morte, lembra disso? Lembra sempre disso. Nós temos uma caminhada, nós temos um compromisso, porque nós somos convencidos pela palavra de Deus. Não é presbiteriano, não é Durval, não é pastores, não é ninguém, vai convencer ninguém. Quem convence é Jesus.
E se você está firme, porque você está convencido de que Jesus está contigo. Então temos que vigiar, temos que guardar, temos que estar preparados para os ataques do diabo. Cuidado. Eu gosto muito de usar essa palavra, cuidado. Mas por fim, meus irmãos, vem a resposta, que serve para os dois grupos. Para aqueles que abandonaram e para aqueles que estão firmes. Aí Pedro responde: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna e nós temos crido nisso. O que Pedro está dizendo é que nossa fé confirma que tu és o Filho de Deus. A nossa fé confirma isso. Portanto, para que nós vamos? Em outras palavras, ele está dizendo assim, quem nós vamos poder colocar essa fé? Vamos procurar quem? Será que existe alguém que nós possamos colocar uma fé desse quilate, desse nível? Não podemos. Não tem ninguém. Como que nós vamos se afastar de Jesus e colocar a nossa fé? Você que se afastou, está acreditando em quem? Está acreditando no gerente do seu banco? Está acreditando no saldo da sua conta? Está apostando que você é novo e está em saúde? Em quem você tem fé? A quem confiar? Hein? Jesus eu posso confiar. E a experiência mostrou isso. Pedro tem certeza de uma coisa. Para quem que eu vou? Em quem eu vou confiar? A quem que eu vou procurar? Não tem ninguém para procurar. Essa é a ilusão do pecado. Quando a pessoa se afasta, acha que existe alguém que pode resolver isso. Não pode. É uma característica que temos que colocar no coração. Quem conhece a verdade? Você acha que conhece? Tem alguém que conhece a verdade? Só Jesus. Ele não só conhece a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade é uma pessoa. Não dá para se afastar dessa pessoa, porque senão você não vai conhecer a verdade. Pilatos pergunta a Jesus o que é a verdade. E antes que ele ouvisse a resposta, ele virou as costas. Meu irmão, em quem você acha que encontra a verdade? E que tipo de verdade? Verdade é que nós somos pecadores, miseráveis, desgraçados, necessitando do perdão, da misericórdia e da graça de Deus. Isso é uma verdade. A outra verdade, precisamos ser resgatados. Uma outra verdade, quem é que pode nos resgatar? Quem poderia morrer no nosso lugar? A verdade é, só Jesus. Quem poderia dar a sua vida por nós? A verdade é, só Ele. Só Ele satisfez a lei. Só Ele satisfez as coisas de Deus. As exigências da lei. Portanto, lembre-se sempre disso. Quem é que pode dar maior segurança? Quando eu falo de segurança, eu falo de uma situação que muitos de nós vão passar ainda, quando estiver lá na beiradinha da morte, no momentozinho de ir embora. Né? Tem um monte de gente aí que fica apavorado quando começa a pensar que vai embora, né? O crente vai embora para a tua casa, vai para a casa do Pai. Vou preparar um lugar para que onde eu esteja, sejais vós comigo também, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Presta atenção, é uma casa só com muitas moradas, tem muito quarto. Na casa de meu Pai há muita, no céu. O céu tem muito lugar para crente. Então lembra disso. Mas o que a palavra de Deus diz assim, não? Você está se sentindo seguro? Quando tudo ao redor desmorona, quando tudo ao redor cair, quando todas as nossas seguranças nos abandonarem, quando tudo aquilo que eu penso que é seguro e firme desmorona, você tem segurança em quem? Em Jesus. Jesus. Melhor amigo. Você já viu Jesus como amigo? Aquele que traz segurança. Está desempregado? Ele está do seu lado sentado. Não se preocupa não que nós estamos dando um jeito. Que eu vou resolver. Jesus é aquela pessoa que vai ajudar você. Quando você acorda de manhã cedo, ele já está lá te esperando. Se você for no hospital, sabe quem foi no domingo com você lá no hospital e ficou sentado lá do lado a noite toda? Foi ele.
Porque ele transmite segurança, não abandona. Não deixa ficar alarmado, apavorado. Não deixa. Porque é a única pessoa que tem segurança e que pode nos dar segurança. Não te desvie, não. Só uma pessoa que tem palavras de vida eterna. Só uma pessoa tem palavras de vida eterna. E agrega todas as virtudes. Só uma, Jesus. Meus irmãos, Jesus veio aqui à terra e falou assim, olha, eu vim trazer uma notícia para vocês. O inferno existe, o diabo existe, filho das trevas, o rei das príncipes das trevas aí, tá? E eu vim salvar vocês. Ele chegou a dizer lá em João capítulo 8 assim, se vocês não crerdes quem eu sou, certamente perecereis nos vossos pecados. É a verdade. A verdade que tem que ser aceita pela fé, que só Ele dá. Então, meu irmão, preste bem atenção nisso. Só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele consegue colocar no nosso coração uma fé de que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, do Senhor Jesus Cristo sentado naquele trono de glória, do Senhor Jesus Cristo voltando à sua segunda vida na parousia, quando Jesus abriu os céus e a terra vai olhar para os altos, diz Apocalipse 1, capítulo 1, versículo 7, diz o quê? E as nações ficarão perplexas. Esse mundão que não crê que Jesus vai voltar, lembre-se, só Ele pode voltar lá da eternidade, lá do céu e encontrar conosco. Vai abandonar essa fé? Vai abandonar essa certeza? Vai viver de quê? De dúvida? Com medo? Se eu morrer agora, não sei para onde vou. Eu sei para onde eu vou. Não é porque eu me convenci, não. Foi Ele que me convenceu. Você, meu irmão, que talvez não tenha abandonado a fé e que não está na igreja, mas que precisa de Jesus. Você que ainda não confessou Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador, você tem que aprender uma lição boa para você, preciosa. Só Jesus pode te salvar. Observe que está lá em Atos 4:12. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Não é igreja presbiteriana, batista, assembleia, ninguém, não há entidade, não há placa nenhuma que pode te salvar. Só Jesus. Só Jesus Cristo é o único e eterno Salvador que veio aqui para te salvar. Veio para salvar o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mantenha a vida eterna. Meu irmão, meu amigo, você que tem visitado as igrejas, eu conheço pessoas que estão procurando igreja. Para de procurar igreja e procura Cristo! Procura Jesus! Você encontra. Confessa a Ele, te arrepende. Dê provas desse arrependimento, chore pelos teus pecados. E aí sim, nós vamos ter, realmente nós vamos ser recompensados por essa fé maravilhosa. Ser salvo. Olha, que coisa boa. Estava todo mundo indo para o inferno. Todo mundo. Ele veio de lá e falou assim, ó, Durval, você aí, vocês que estão me ouvindo aí, eu escolhi vocês vão morar comigo. Não quero que vocês vão morar no inferno, não. Vocês vão morar comigo. E você que ainda não faz parte da família, está sendo convidado. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e suave. Vem a mim, o Senhor Jesus disse. Vem mesmo. Vem correndo. Está infeliz, está com medo da morte, está ficando deprimido. Então, vem a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos. Desculpa, irmãos, mas preste bem atenção nisso. Vem a mim, Jesus diz, para solidificar a sua fé, para não se desviar da sua fé, para se tornar sólido numa caminhada diante de Deus. Você que não conhece Jesus,
tem uma grande oportunidade. Enquanto ele não voltar, você tem oportunidade. Enquanto você não morrer, você tem uma oportunidade. E hoje é a sua oportunidade. A Bíblia diz assim, quando é a oportunidade? É hoje. Eu não sei se você ou eu vamos estar vivos amanhã, então é hoje. Aceita Jesus. Muitos o abandonaram. Abandonaram por que será, né? Ficaram, estão lá em casa agora, né? Uns bebendo, outros jogando carta, outros fazendo bagunça, outros com vícios. Eu fui da igreja, eu fui há muito tempo. Né? Dá tristeza de ouvir isso, não dá? Abandonou, um dia abandonou, virou as costas, foi embora. Foi embora, por que será que foi embora? Será que Deus mudou? Será que ele não cumpre as promessas mais? Claro que ele cumpre. Os que ficaram, ouviram de Jesus. E você? Quer recuar também? Não. Não, você não quer. Não quer porque só eu tenho palavras de vida eterna. E eu te faço uma pergunta. Para quem você que está querendo ir? Quer ficar ou quer procurar alguém? Quer ficar ou quer procurar religiões? Quer ficar com Jesus ou quer procurar uma igreja séria que prega a palavra de Deus fielmente? Procure uma igreja. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus fielmente. Eu vou dizer uma para vocês que é muito boa. Igreja Presbiteriana do Brasil. A nossa igreja. Aqui nós pregamos a Bíblia. Biblão. Biblão não adianta vir com conversa. Amados, eu vou concluir com Jeremias 17:9. Para aqueles que se desviam, para aqueles que ficam e que ouviram a resposta de Pedro. Ele diz assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Não confia no coração, não. E desesperadamente corrupto. Olha só, como é que eu vou confiar num coração que ele é desesperadamente corrupto? Quem o conhecerá? Aqui o Senhor Deus está fazendo uma pergunta para você e para mim. Você conhece o seu coração? Acha que conhece? Ninguém conhece. Porque logo em seguida ele diz quem é que conhece o coração. Sabe quem é que conhece o coração? Eu, o Senhor. Esquadrinho o coração. Você sabe o que é esquadrear? Andar em todos os cantinhos do coração. Não tem aquela prateleirazinha, aquela gavetinha que está lá com um pecado escondido lá, a bulha, ele vai lá e abre. Ou tem aquele quarto lá que você fechou que ninguém pode entrar, mas Deus entra. Eu esquadrinho o coração. E porque ele tem um propósito para isso. Eu provo os pensamentos, ele faz teste para saber, para nos conscientizar de nossas realidades. E é isto para dar a cada um segundo o seu proceder. Segundo o fruto de suas ações. Segundo o fruto de suas ações. Aqueles que abandonaram, o Senhor Deus está olhando o coração deles. Aqueles que ficaram e que às vezes são tentados a abandonar, o Senhor está olhando o coração deles. E aqueles que estão convencidos que não tem em quem buscar, não tem a quem procurar, mas só Jesus, o Senhor Deus está acompanhando o coração deles. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos mantenha constantemente nesta caminhada. Próximo domingo nós estaremos na escola dominical. Para você que não ouviu, eu estou dizendo a vocês que na escola dominical nós não vamos dar continuidade ao estudo da lição enquanto tiver essa situação, porque essa lição que nós estamos estudando é uma lição que está tratando da missão da igreja e que muitas vezes tem muita gente nesse período agora que está aí tudo aberto, as pessoas estão ouvindo e tem coisas ali que se endereçam mais à igreja mesmo. E então, não é que eles não possam ouvir não, eles podem ouvir, mas nós vamos passar para uns estudos mais objetivos de evangelização, de conscientização, de uma forma pelo caminho da fé. Não percam domingo à noite, nós estaremos aqui também pregando, pela graça e misericórdia de Deus. E enquanto estivermos nessa caminhada, essa será a forma como nós vamos estarmos juntos. Na escola dominical nós vamos tentar entrar com o Júnior no louvor, na mesma live. Nós estamos vendo aqui uma coisa de ver se o Júnior
na escola dominical, vá cantar um louvor aqui com a gente. Tá? Ele vem aqui tocar um violão. Tá? Ou ele vai tocar de lá, da casa dele. Na mesma live. Assim. E na mesma live. Live é o quê? Live. Na mesma live. Para mim eu pensei que era leiva, né? Mas é live. Olha que ponto cheguei. Eu estou falando uma live. Deus nos abençoe e nos guarde, queridos. Vamos terminar com uma oração. Pai eterno, obrigado por esse momento que passamos juntos aqui estudando a tua palavra. E pedimos a tua bênção, ó Deus, para todos aqueles que a ouviram. E que ela, Senhor Deus, possa penetrar em seus corações. E assim, ó Deus, convencer aqueles que ainda não têm Jesus. E tocar no coração daqueles que se desviaram da fé. E fortalecer aqueles que ainda permanecem firmes na fé. Cremos, ó Deus, que tu nos manterá firme com a destra da tua mão poderosa. Perdoa, Deus, o nosso pecado e as nossas falhas. É em nome de Jesus, teu Filho amado, que nós oramos agradecidos. Amém, Pai.